pode ser que sua confissão está sendo inválida e você nem sabe. E não, esse aqui não é daqueles vídeos para fazer terrorismo. Mas uma coisa que eu não aprendi na catequese, que eu fui aprender só depois e eu vi quanta gente estava errando. Você sabe que para um sacramento ser válido, ele precisa de 3 coisas: a matéria, a forma e a intenção. E o ministro também, é lógico. Então, assim como você tem a matéria do sacramento do batismo, que é a água, você tem a matéria no sacramento da confissão, que são os pecados. Mas onde que está o erro? Muita gente vai se confessar, não se prepara. Inclusive, se você se confessa e não se prepara com um exame de consciência bem feito, na medida do possível, é claro, às vezes você não tem um tempo grande para fazer um bom exame de consciência, mas o exame de consciência, ele é uma obrigação grave do católico. Se você não confessa pecado um a um, então a sua confissão está sendo inválida. Você não pode confessar um pecado de forma genérica. Por exemplo, padre, eu pequei contra o mandamento X. Não, você não pode fazer desse jeito. Você precisa dizer qual foi o pecado e o número de vezes que você cometeu aquele pecado. Vou dar um exemplo. Eu sou catequista, as perguntas que eu mais recebo são relacionadas à castidade. Então, quando você se confessa de um pecado relacionado à castidade, você não pode simplesmente chegar e dizer, padre, pequei contra a castidade. Você precisa apontar qual foi o pecado e o número de vezes que você caiu naquele pecado. Por exemplo, padre, tive relações sexuais com a minha namorada por X vezes depois da minha última confissão. Por que tem que ser assim? Porque ali, o padre está fazendo as vezes de Cristo juiz. Quando você se apresenta ao juiz, você precisa dizer qual crime você cometeu. Não dizer de forma genérica que você cometeu um crime. Então você precisa apontar qual foi o pecado e o número de vezes que você cometeu aquilo. Por exemplo, uma pessoa que falta a Santa Missa. Ela precisa dizer, padre, deixei de ir na missa no domingo 5 vezes por um motivo fútil. Então aqui já vimos 2 coisas. Primeiro, se você não se prepara bem, se você se confessa de qualquer jeito, a sua confissão é inválida. A segunda é a materialidade. Você precisa dizer pecado por pecado o número de vezes que você cometeu. E terceiro, você precisa ter a intenção de cumprir a sua pena. Lembra que o padre, ele faz ali as vezes de Cristo juiz. O juiz vai te impor uma pena, que a gente chama de penitência, para satisfazer a justiça. Se você não tem a intenção de cumprir com aquela penitência, logo a sua confissão ela é inválida. Não estou dizendo aqui que a confissão é inválida por você não fazer a penitência. No momento que o padre te absolve, o sacramento acontece. Mas se você, antes de receber a absolvição, já tem em mente que você não vai cumprir a penitência, então logo a sua confissão também foi inválida. E aí, você sabia dessas coisas? Pois é. Eu fiquei sabendo depois de um bom tempo me confessando errado. Mas agora que você sabe, aproveita, faz seu exame de consciência nessa semana e corre para o confessionário para fazer aquela confissão bem feita e permanecer em estado de graça.